Olá, voltamos mais uma vez com o nosso programa Espaço Aberto. Hoje estamos aqui na Prelazia, prédio histórico do estado de Roraima, que é uma das referências arquitetônicas da presença da Igreja Católica em nosso estado. E viemos fazer uma visita do Evaristo, ele que é bispo da Diocese de Roraima. Vamos conversar com ele um pouco sobre a presença da Igreja Católica, da comunidade católica roraimense aqui em nosso estado, que esse ano celebra o jubileu, são 300 anos de presença da Igreja Católica em nosso estado. Então vamos conversar um pouco sobre a programação já organizada agora para o próximo dia 19 de julho, neste sábado, quando será o ápice da celebração desses 300 anos, e conversar um pouco também sobre um pouco das ações da igreja, o pioneirismo, e esse trabalho de evangelização, de promoção humana e social que a Igreja Católica tem realizado aqui em nosso estado no decorrer desses 300 anos. Olá, Dom Evaristo, tudo bem? Obrigado por nos Obrigado. acolher aqui na sua casa. Eu que agradeço, Pablo, sobre seu interesse pela história da nossa igreja de Roraima e abrir também o espaço no seu canal. Não, a gente que agradece, né? O papel da igreja em Roraima é muito importante e é importante que a sociedade saiba todos esses 300 anos de intensa atividade, não só dentro da paróquia, né? Dentro da comunidade, mas também dentro da sociedade. E amanhã, dia 19, temos aí a grande celebração. Como é que está a programação para a celebração oficial desses 300 anos, que já começou desde o ano passado, né? Sim. Como você coloca, assim, a igreja tem esse pioneirismo aqui nessa terra de Roraima, terra do Rio Branco. Eu cheguei aqui faz 2 anos e quando cheguei me encantei com essa história de uma igreja que caminha junto com o povo. No passado, sempre quando chegava o evangelho a uma terra, não podiam faltar dois braços da evangelização, além daquilo que era catequese, celebrações, a questão da saúde e a questão da educação. Assim ainda é em muitos lugares, como a África, onde eu também trabalhei durante 10 anos. E nós estamos então celebrando esse momento bonito da história, 300 anos da chegada dos primeiros missionários que residiram aqui nessa terra. E no próximo sábado, dia 19, é o momento ápice durante esse ano jubilar, dos 300 anos. Vamos ter uma concentração na igreja matriz, aquela nossa igreja histórica de Nossa Senhora do Carmo, uma concentração às 17 horas, e dali vamos sair às 17h30 numa peregrinação até a catedral. Então, cada paróquia, cada área missionária, cada pastoral, cada serviço da igreja vai estar identificado com seus cartazes, com seus banners, com as suas faixas, né? E quando chegarmos na catedral, às 19 horas, teremos então a grande celebração eucarística em ação de graças por toda essa história, né, tão bonita que acontece aqui em Roraima. Então vai ser um momento muito marcante, né? E vai vir pessoas do interior também, das outras comunidades dos municípios, das comunidades indígenas também Nós estarão. convidamos assim uma representação de toda a diocese, então as áreas indígenas também terão a sua representação nessa caminhada, nessa peregrinação dentro da missa. Inclusive haverá em algum momento da caminhada uma dança indígena, parixara, né? Então nós vamos recuperar nessa caminhada toda essa história da igreja nos 300 anos. Porque na realidade vai ser um marco, né? Porque desde o ano passado e durante todo esse ano a comunidade católica está realizando eventos, celebrações, todas voltadas para celebrar esses 300 anos da presença da igreja em nosso estado. Nós entendemos a nossa história como um processo. Nós estamos num ponto bonito dessa história, 300 anos, mas temos que reconhecer que as raízes são muito antigas. Foram plantadas sementes que agora estão dando frutos. Agora é a nossa vez de agir com esperança para que essa mensagem do Evangelho possa ser levada em frente no presente e no futuro. É, a presença aí, na realidade, simbólica, né? Porque antes de 1725 já vinham os missionários visitar, fazer a desobriga, né? Na Para as pessoas que já verdade, moravam aqui. Na verdade, antes de 1725,
houve a passagem de jesuítas por aqui, mas não residiram. E, na verdade, quase sempre era em função de indígenas que estavam escravizados pelos fazendeiros, e eles então resgatavam esses indígenas e levavam para suas reduções, onde havia uma espécie de uma vida comunitária. O trabalho era comum, a produção comum, a alimentação era para todos, né? Havia também, claro, a evangelização, a catequese, as celebrações, mas era uma espécie de vida comunitária que houve aqui na Amazônia, como também houve no sul do Brasil, houve no Paraguai, em alguns outros países, né? Esse trabalho foi dos jesuítas. Mas o momento em que nós consideramos como presença evangelizadora a partir da chegada dos carmelitas em 1725. Muito bem. Falar em chegada em Roraima, o senhor disse que está com 2 anos, né, como bispo, foi empossado, não sei se é o termo correto, em março de 2023, e é o 5º bispo, né? Viemos aí desde da criação, da elevação da prelazia de Roraima para a diocese em 1979, né? 75 foi quando Dom Aldo Mongiano chegou e era bispo prelado. E aí tivemos Dom Aldo Mongiano, Dom José Aparecido Dias, que ambos já falecidos, né? Depois veio Padre Dom Roque, depois Dom Mário. O senhor é o 5º bispo da diocese. O senhor tinha alguma expectativa de algum dia vir trabalhar em Roraima, já tendo trabalhado lá no Pará, na ilha de Marajó, não é isso? Eu sou um frade franciscano e, como frade, eu sempre pensei que a minha vida seria na fraternidade da minha ordem franciscana, né? Inclusive, quando o núncio me anunciou bispo da diocese, da prelazia do Marajó, em 2016, eu disse: eu sou um frade, quero continuar sendo frade. Ele disse: o senhor fará fraternidade agora com os padres, com seus padres diocesanos, né? Eu só queria dizer o seguinte, que enquanto a igreja, que foi uma prelazia, ela ficou ligada a uma ordem ou a uma congregação. E de modo especial, então, com a chegada dos beneditinos, que se criou então a prelazia do Rio Branco na época, em 1907, eles chegaram aqui 2 anos depois. Naquela época era difícil a chegada, o transporte, a logística de... Era uma aventura chegar em Roraima, né? Não só isso, mas também conseguir os materiais necessários para a missão. A mesma coisa aconteceu quando foram nomeados os agostinianos para o Marajó. A nomeação foi em 1928 e eles chegaram em 1930, porque aí foram construir um barco à vela, toda essa parte logística para chegar às comunidades, né? Então, 1907 foi a nomeação dos beneditinos, em 1909 chegaram aqui e houve 3 bispos beneditinos no tempo da prelazia. E depois, a partir de 1948, aí chegaram os missionários da Consolata. Também houve 3 bispos prelados da Consolata, todos italianos. Os anteriores beneditinos foram da Alemanha, da Bélgica e da Áustria, e os 3 da Consolata foram italianos, né? Então, nesse sentido, se nós contarmos a partir da criação da prelazia, eu sou o 10º bispo, mas sou, de fato, o 5º bispo como diocese. Porque uma prelazia ainda ela é dependente de uma ordem ou de uma congregação que deve trazer padres, deve trazer irmãs que vão trabalhar na saúde, na educação, deve trazer recursos para construir as bases de uma igreja. Então, as igrejas, aqui essa prelazia foi construída como um hospital, né, que depois os beneditinos vieram morar aqui e construíram um hospital mais próximo das casas, segundo o pedido da população da época, né? E no início do século XX, então, depois de 1900, o Vaticano percebeu que na Amazônia havia grandes extensões, o território era muito grande e não havia padres aqui, não havia religiosas. Como atender a essa população local? E aí foi feito a seguinte estratégia. O Vaticano, então, entregou cada região a uma ordem ou congregação religiosa. Por exemplo, lá onde está Dom Vantuí, que é nascido aqui, bispo agora de São Gabriel da Cachoeira. Dom Vantuí, ele é bispo de uma área entregue aos salesianos, naquele período. Alto Solimões, entregue aos capuchinhos. Santarém foi entregue aos frades menores franciscanos. Então, cada região da Amazônia aqui foi entregue aos beneditinos.
E enquanto estava essa igreja em construção, das paróquias, né, formação de padres, continua sendo uma prelazia. Então você coloca que Dom Aldo, ele pede ao Papa, pede ao Vaticano a elevação daquilo que é da prelazia a uma diocese. Aconteceu de fato 4 anos depois da chegada de Dom Aldo como bispo aqui da prelazia do Rio Branco, já era na época prelazia de Roraima, sim, a partir de 64, né? E aí, a partir do Dom Aldo, que foi o primeiro bispo, então, diocesano, eu sou o 5º bispo dessa diocese. E o senhor, como é que o senhor está se sentindo nessa missão aí de celebrar, de coordenar essa importante celebração de 300 anos de presença da Igreja em Roraima, já com tão pouco tempo de estar aqui entre o povo roraimense, os roraimados? Quando eu cheguei a Roraima, eu senti como se estivesse em casa, porque é uma igreja que está em movimento, com uma grande unidade dos missionários. Há missionários aqui de 27 congregações no momento presente. Temos também padres que vêm da Itália, da diocese de Pádua, de Vicenza, de Treviso, padres da diocese de Jundiaí, em São Paulo. Já tivemos e certamente teremos novamente padres de Afogados da Ingazeira, lá em Pernambuco. Então, todos esses vêm de regiões diferentes. Mas quando chegam aqui, formam uma família, uma unidade. E tem uma busca grande em alguns aspectos assim da vida do povo. A questão indígena sempre foi uma causa assumida por essa diocese. Mais recentemente, toda essa questão da migração, houve um grande esforço dos missionários que aqui chegaram para acolher os migrantes que chegam a essa terra, né? Sem deixar de fazer aqueles trabalhos de evangelização específico da catequese, das pastorais sociais, da juventude. Então eu me senti numa igreja em movimento e fico muito feliz de poder agora celebrar com essa igreja, como bispo diocesano de Roraima, os 300 anos de história belíssima dessa história da nossa igreja de Roraima. Evaristo, o senhor falou em 27 congregações, né? Agora, dando um mergulho na história da Igreja Católica, durante pelo menos 50 anos, a Igreja Católica esteve sendo conduzida pelos missionários da Consolata, os padres missionários da Consolata, que chegaram em 48, e as irmãs missionárias da Consolata, que chegaram em 49. E ficaram aí pelo menos 50 anos só eles, essas duas congregações, trabalhando junto com os leigos, fazendo o trabalho de evangelização, mas não apenas de evangelização, né? Foi um trabalho pioneiro em vários setores do estado de Roraima, da sociedade roraimense. Os missionários e missionárias deram uma contribuição muito grande na formação básica, na educação, na saúde, através da presença nos hospitais, no atendimento, na questão da marcenaria, da carpintaria, da oficina mecânica, que ofertavam cursos para os jovens e adolescentes terem uma profissão nessas áreas, porque até então não tinham profissionais qualificados, capacitados. Então, o papel da igreja foi muito além do trabalho só de levar a palavra, de evangelizar, mas esteve presente dentro dessa estrutura social, ofertando serviços que naquela época não existiam, né? Os missionários da Consolata são agentes, eles normalmente não ficam no seu país, quer dizer, vão para os povos, para outros países. E quando vão com todo o coração. Assim aconteceu também anteriormente com os beneditinos ou com os outros missionários. Muitas vezes saíam da Europa, no caso dos missionários da Consolata mais da Itália, mas despedem-se da família e vêm para outra terra, entendendo que ali agora é o seu país, ali é a sua pátria. Eles assumem a cultura, inclusive resgatando onde a cultura está se perdendo, recuperando a língua, né? E uma preocupação grande de fazer com que as pessoas pudessem ter dignidade. Uma das dignidades que se vem é pelo trabalho, né? E quando percebiam que aqui havia necessidade de capacitação, criaram-se escolas de carpintaria, escola para formação de pedreiros, formação
de mecânicos, né? Já havia escola feita pelos beneditinos, mas ampliaram o número de escolas, hospitais. Então, assim, fizeram um trabalho de fato a partir da realidade, da necessidade do povo que aqui estava. Essa é uma contribuição, então, que se mistura com a vida desse Estado, porque a igreja chega antes do Estado. Antes mesmo de ser constituído aqui um território federal, a igreja já estava aqui com essa preocupação, né, de dignidade do nosso povo, de trazer com que aqueles dons que cada um possa ter, coloque-se a serviço do bem comum. É importante resgatar essa lembrança, essa memória histórica, porque durante um certo período da história recente de Roraima, a Igreja Católica foi muito atacada, foi muito perseguida, com denúncias, com calúnias inverídicas, por conta do seu comprometimento com a defesa dos direitos dos povos indígenas de Roraima. E parecia assim para a sociedade que a igreja só via índio, né? Só defendia índio contra o restante, que era contra o que a classe política e alguns veículos de comunicação pregavam na década de 80 e de 90, é que a Igreja Católica era contra o desenvolvimento do estado de Roraima e usava os índios para dificultar esse desenvolvimento. Quando você vê esse comprometimento da igreja já com os beneditinos, com os missionários da Consolata, de educar, de dar formação para os nossos jovens e até adultos para se qualificarem e terem uma profissão, e também a presença na saúde, na escola formal, se vê que essa história aí não foi mal contada para o povo de Roraima, não é isso? Exato. A nossa igreja de Roraima foi uma igreja profética, né, que buscou a fidelidade ao Evangelho. Fidelidade ao Evangelho, também fidelidade ao povo nos seus direitos, na sua necessidade, né? Os beneditinos, quando chegaram aqui, já foram morar no Surumu, então tiveram um contato muito próximo com os indígenas. Recentemente eu recebi um vídeo de cantar na Serra Grande. Ali também os beneditinos moraram de 1913 até 21. E ali construíram a sua casa e ao lado da casa um hospital. Existem esses restos ainda que eu quero lá visitar, só vi o vídeo até agora. Mas faz parte da nossa história, faz parte do resgate, né, de todo esse trabalho feito. E quando chegaram os nossos missionários da Consolata, eles também foram morar entre os indígenas. É claro que então tiveram uma aliança muito forte com os povos indígenas, na busca dos seus territórios e garantir os seus direitos. Mas a igreja, ela abriu os braços para todas as realidades. E aqui na cidade, e mesmo em algumas outras regiões como Surumu, havia lá as oficinas que ensinavam as pessoas os serviços básicos, né, de carpintaria, marcenaria. Lá no Surumu tinha um internato, né, que é onde os jovens iam para lá. E aqui na capital havia um terrorismo quando os meninos e as meninas eram muito danados, não respeitavam os pais, aí os pais ameaçavam. Vamos mandar para o internato lá no Surumu. Havia essa pérola aí no meio das famílias locais como... tu vai ficar isolado lá no Surumu. Mas eu conheci lá no Surumu ainda alguns restos de maquinário de oficinas, né? Onde era o curso, onde se dava o curso. Também aqui no Calungá havia esse curso, né? Mas uma história que talvez poucos saibam, na construção da catedral. A catedral foi, para a época, uma obra gigantesca. Sim, sim. Nós estamos querendo construir agora um santuário de Nossa Senhora Aparecida, onde está a reitoria. Certamente vai ser um pouco menor do que a catedral. Lá no bairro da Aparecida, aqui em Boa Vista, né? E a gente hoje fica calculando quais são os nossos recursos, quais são as nossas possibilidades. O Dom Servilho Conte, em 67, certamente tinha muito menos recursos, né? E muito menos facilidades. Os missionários da Consolata fizeram então essas escolinhas que ensinavam a ser pedreiro, carpinteiro, e faltava material, até os materiais básicos como a brita, que é a pedra para usar no concreto, e lá se usou muito concreto, né? Naquele período também estava se construindo o prédio, o Palácio do Governo, então a brita era escassa, porque ainda se fazia quebrando no martelo, na marretinha, né?
E aí um engenheiro italiano que acompanhava a construção da catedral, ele já trouxe algum material, digamos assim, a possibilidade de usar material que já se usava na Itália, que era o seixo, são aquelas pedrinhas redondas do rio. E aqui houve, então, encontrou-se uma grande mina de seixo, de onde foi tirado todo esse material para usar na catedral. Alguns engenheiros do Brasil, quando olharam, disseram, essa catedral vai cair, porque não confiavam no material. Hoje a Universidade Federal faz pesquisa na catedral como inovadora, a igreja então foi inovadora em materiais locais que servem para construção aqui na nossa realidade. Então assim, trouxe não só o aprendizado, partilhando o aprendizado de profissões, mas até a busca de materiais locais para que hoje são utilizados ainda na construção. Já somos referência, né? Eu sempre cito que Roraima, através do trabalho da Diocese de Roraima, é referência na construção do ECA, porque foi a militância da Igreja Católica, Ivone, Nilva Baraúna, já falecida, Socorro Santo e tantas outras pessoas da Igreja Católica que militavam no movimento social e contribuíram com a produção textual do ECA para a construção nacional, junto também com o então juiz Mauro Campelo, que era jovem ainda, recém-chegado a Roraima, e que as nossas militantes da Igreja Católica trouxeram ele para dentro desse comprometimento com a defesa dos direitos da criança e da juventude. E um outro exemplo clássico que eu cito também, contribuição da Igreja Católica, foi na questão da organização dos professores indígenas. Então, toda a legislação da educação indígena no Brasil hoje, que está em pauta, foi fruto do trabalho da ação da Igreja junto aos indígenas locais, através da criação da OPIR, que é a Organização dos Professores Indígenas de Roraima, que fez a sua contribuição para a educação indígena para o Brasil todo. Então, é fruto de uma ação de evangelização, de comprometimento com a libertação do povo, né? Mas, já que a gente tratou dos indígenas, recentemente, em abril, a Diocese celebrou o ápice do Jubileu dos Povos Indígenas, por conta desse comprometimento que ocorreu, acho que em 78, né? 77, 26 de abril de 77. 77, que vai completar 50 anos agora. A igreja pagou um preço muito caro, perseguição, como já disse anteriormente. E hoje, como é que está esse comprometimento da Igreja Católica com a luta dos povos indígenas de Roraima? A gente, olhando para a história, percebe um Dom Aldo Mongiano que fez assim, um trabalho fantástico e até foi ameaçado, você dizia, incompreendido muitas vezes pelo trabalho que fazia. Mesmo depois, Dom Aparecido Dias, há fotografias e há notícias sobre o fato que no dia de Ramos de 2000, no ano 2000, surgiram muitos outdoors em toda a cidade pedindo a saída da Diocese de Roraima, que a Diocese de Roraima é nociva à sociedade, né? Então, alguns pensavam que a igreja está só do lado dos indígenas. Não, a igreja está do lado de todos. Mas esse compromisso com os povos indígenas, ele é histórico, né? E hoje a nossa diocese tem 7 missões indígenas. Dentro da Raposa Serra do Sol, há 4 missões: Maturuca, Surumu, Baixo Cotingo e Raposa. Temos uma missão na Serra da Lua, outra missão no Baixo Médio São Marcos e Murupu, e temos a missão Catrimani, que é uma missão de diálogo interreligioso. Então, 21 missionários estão diretamente trabalhando com a missão indígena. E claro que a Diocese tem dado um aporte para que esses missionários possam fazer o seu trabalho. O bonito na nossa Diocese é que nós temos essa consciência de que somos um todo. Se alguém está trabalhando com os indígenas, está trabalhando em nome da Diocese. Se alguém está trabalhando na catequese, ele está trabalhando em nome da Diocese. Trabalha com a juventude, trabalha com a Diocese. E o suporte é a Diocese que busca dar para todas as frentes de trabalho. Então, nesse sentido, desde o trabalho da missão Catrimani, que é um trabalho de diálogo interreligioso lá, houve um respeito muito grande com a religião dos indígenas Yanomami. Nós quisemos, desde o início,
em 64, estar com eles, 65 aliás, num diálogo interreligioso. Em outros lugares como Maturuca, foram os indígenas que pediram que se levasse a palavra, então sempre a partir da realidade local, a partir da necessidade e também do pedido dos indígenas, né? Em respeito à cultura de cada comunidade, né? Exatamente, porque lá no Maturuca houve um processo muito grande de resgate dessa identidade indígena, como você colocava em 77 com o Padre Jorge, ele chama o dia do vai ou racha, né? O dia da decisão. Ele colocava para os indígenas que na época eram muito levados para a bebida alcoólica, alguns não queriam mais falar a sua língua. Claro que aqui eu soube de fatos muito graves, que mães não queriam que os seus filhos aprendessem a língua indígena porque sofriam discriminação, não queriam que os filhos sofressem a mesma coisa, né? O preconceito era muito grande, os índios tinham vergonha de se assumirem como índios, né? Mas não é só restrito aos indígenas, Dom Evaristo. Aqui na década de 90, nós tivemos aí um índice muito grande, no final de 80 início de 90, da vinda dos maranhenses, né? Eu era professor na década de 90, chegava em sala de aula como professor de educação religiosa do ensino católico e os jovens perguntavam quem é de Roraima, quem é de cada estado. E os que eram maranhenses tinham vergonha de se assumir porque os próprios colegas ridicularizavam. Então havia um preconceito muito forte em relação aos indígenas, aos maranhenses e atualmente em relação aos migrantes, principalmente venezuelanos, né? E é sobre esse lado da migração aí que o senhor citou já, que a igreja fez um papel. Só voltando um pouquinho à questão indígena, é importante que dentro desse trabalho que a diocese fez, preservou a cultura e deu um empurrão para que os próprios lideranças indígenas assumissem o seu protagonismo, né? Hoje os lideranças indígenas têm suas organizações. A própria organização indígena, se a gente escuta um pouco o Padre Jorge, porque cada etnia também vivia um pouco isolada. E foi a partir desse trabalho da igreja, de convidar para assembleias, que começa a organização indígena. Então também nisso a igreja tem um papel importante, né? Hoje nós agradecemos até que os indígenas já têm as suas organizações, eles são protagonistas nesse sentido. A igreja é apenas uma aliada aos povos indígenas, mas não conduz o processo, né? Isso é muito importante. E aí, voltando à questão da vinda dos venezuelanos, em 2016 começou o ápice da vinda, né? E houve um impacto muito grande social, eles saindo das suas casas, largando suas famílias, vindo para buscar uma sobrevivência melhor, e a sociedade roraimense não estava preparada para acolher esse povo, para vê-los como irmãos. E a Igreja Católica praticamente foi a primeira igreja a abrir as portas, né, das suas paróquias, das suas instituições, para acolher, sem discriminação, dando assistência social, humana, psicológica, e sem tentar também converter esse povo para ficar como católico, né? Simplesmente abriu as portas como uma questão humanitária. Como é que está esse trabalho hoje? A igreja continua com esse compromisso de acolher, de ajudar, de apoiar, mesmo tendo uma redução substancial da vinda desses povos para cá, não só os venezuelanos, né? A gente tem os haitianos, tem vários povos, só que os venezuelanos se destacaram mais, né? Sabe, Pablo, que no início de 2018, então já tinha iniciado esse processo migratório, eu fazia parte, e faço até hoje ainda, de uma comissão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de enfrentamento ao tráfico humano. Então, que Roraima é corredor, né? Havia denúncias naquela época, como ainda hoje, de que naquele processo migratório também havia o tráfico de pessoas, né? E a comissão da CNBB, da qual eu fazia parte, fez uma visita no início de 2018 para acompanhar um pouco essa situação, e não havia ainda uma grande organização de acolhida, não havia ainda a operação acolhida, né? A igreja era a única que estava ali tentando, de alguma forma, fazer algum acolhimento. E a partir dessa visita da comissão da CNBB, foi sugerido à própria Conferência dos Bispos que
que aquela coleta que se faz na campanha da fraternidade, no Domingo de Ramos, 40% fosse enviado para Roraima. E foi aí que começou também um processo mais organizado com a Caritas local, mas também veio para cá a Caritas nacional. Vieram muitas congregações religiosas jesuítas, têm um trabalho importante, as calabrinianas, a irmã Terezinha e tantas outras congregações. E também Pacaraima, hoje várias congregações fazendo esse trabalho. Então esse trabalho foi sendo cada vez mais organizado. A Caritas Nacional chegou a distribuir aqui quase 2.000 refeições por dia. É claro que no início desse ano houve um golpe muito grande com o corte de recursos, né? Em março desse ano, nós estivemos em vários ministérios lá de Brasília, inclusive de assistência social, colocando a gravidade do problema daqui, né? E então houve assim algumas ações do próprio governo federal. Mas também a Caritas Nacional conseguiu outros parceiros. Então está sendo retomada agora essa distribuição de alimentos, já não mais em tão grande quantidade, mas está sendo retomado esses trabalhos. E é um trabalho que passa despercebido para a sociedade de um modo geral, porque a igreja não faz propaganda, né? Faz essa assistência humana, social, mas não divulga com tanto alarde, porque o importante é atingir o mais necessitado, é isso? Eu estou visitando as paróquias, todas as paróquias nesse ano jubilar, também as áreas missionárias, missões indígenas. Em algumas paróquias me perguntaram por que a igreja não divulga mais o trabalho social que é feito? Porque no passado, quando a igreja era filantrópica, hoje nós somos uma entidade religiosa. Então houve uma mudança também de configuração. E naquele período era necessário que cada paróquia, cada comunidade dissesse quantas cestas básicas tinha conseguido distribuir, quantas refeições para as pessoas que estavam com fome, quanto remédio, né? Quanto investiu na educação ou na saúde, na assistência. Esse trabalho a igreja não faz mais hoje. Faz o trabalho, mas não contabiliza. E eu penso que seria interessante que nesse ano jubilar nós tentássemos fazer um resgate o que está sendo feito também no trabalho social, para nós mesmos termos consciência, não para fazer, digamos, propaganda do que a igreja faz, mas para ter uma consciência do trabalho da dimensão realizado, do trabalho realizado, exatamente isso. Agora a gente falou em missionários, 27 congregações, falamos nos bispos que eram vinculados às congregações já na época da prelazia, mas a igreja de Roraima também é uma igreja de leigos, né? A igreja católica em Roraima, até por conta da ausência de poucos sacerdotes, tem essa característica, né, Dom Evaristo? Nas comunidades, na linha de frente, você vê leigos homens, mulheres, jovens. Como é que está hoje a ação da igreja, a participação dos leigos dentro porque historicamente sempre os leigos estiveram nas linhas de frente, né? E hoje, nessa celebração... Uma característica da igreja de Roraima também foi a formação de leigos, né? Em Manaus havia uma casa então da Diocese de Roraima, onde ficavam os leigos, podiam fazer cursos mais prolongados ou menos prolongados em Manaus. E vinham com uma formação teológica, bíblica, catequética, né? Social, para contribuir nos trabalhos aqui. Então, nós temos ainda hoje muitos desses que foram formados nos bispos anteriores, né? Mas a igreja nunca perdeu essa característica. Ainda hoje nós temos aqui uma escola diaconal, temos uma escola de teologia, temos muitos cursos que se dão também nas paróquias, nas áreas missionárias, mas uma novidade na formação hoje são as formações online, né? Existem cursos de teologia à distância, como a dos claretianos, mas existem também outros, que têm leigos aqui que acompanham regularmente. Então, essas formações, elas continuam com muita força. E o senhor falou aí online, né? Hoje nós estamos no mundo digitalizado, tudo é online, tudo é rede social. E nós hoje, Roraima é o estado com maior percentual de jovens do Brasil. Enquanto o resto do Brasil está num processo de envelhecimento, a maior parte da população dos outros estados é de pessoas acima de 60 anos, Roraima tem uma população aí, mais de 50% da população
estão abaixo dessa faixa etária. É o estado mais jovem do Brasil e vai permanecer assim por um bom período. Como é que a igreja está trabalhando essa questão voltada para os jovens e, ao mesmo tempo, esse desafio de atrair o jovem, colocar ele como protagonista dentro das ações pastorais, quando tem uma infinidade de opções dentro do próprio celular para atrair os jovens para outras atividades e outra. Como é que se trabalha hoje essa participação do jovem dentro da igreja? Eu percebo hoje um dos maiores desafios da igreja é de fato essa pastoral da juventude ou das juventudes, como se chama atualmente, né? Porque no interior já chegou muito a urbanização. Eu tenho visitado algumas comunidades do interior em que a população está envelhecida. Os jovens estão vindo para a cidade e quando fazem o seu estudo já não querem mais voltar para as suas áreas. Até mesmo tenho escutado muito de lideranças históricas indígenas a sua preocupação, né, que os jovens hoje se encantam muito com esse mundo digital, mas percebe um pouco o compromisso, por vezes, com essa história e a continuidade. Então, é um desafio. Nós temos hoje, Pastoral da Juventude, sim, temos outros grupos como o SEGME, que consegue agregar um grande número de pessoas, né? Mas eu penso que todos esses grupos têm que ser bem acompanhados para ajudá-los a entender não só uma fé que está fora da realidade que nós vivemos, mas uma fé que se encarna na realidade. Esse foi o princípio que os bispos descobriram, explicitaram em 1972, no Encontro dos Bispos de Santarém. A igreja tem que ser uma igreja encarnada na realidade, uma igreja que assume a igreja, digamos, a fé em comunidade. A grande tentação hoje é o individualismo. Então, como ajudar a ter um espírito mais comunitário também entre a juventude? Eu não vou ter uma resposta completa desse processo para você, da juventude, porque é uma busca também nossa, né? Quais são as respostas a esse grande desafio? Os jovens da atualidade, né? E não tem mais uma única resposta. Eu acho que cada realidade tem que encontrar a sua resposta, mas estamos juntos nessa busca. Porque é uma juventude plural, né? Num universo diversificado e mundial, porque você está aqui com o celular, você se conecta com o mundo todo. Então, é desafiador e, ao mesmo tempo, preocupante, porque tem a questão da formação, como o senhor bem falou, e precisa formar esses jovens para eles darem continuidade, né, ao que é realizado hoje, ter a memória histórica para dar essa continuidade, como liderança lá indígena lhe colocou a preocupação. Então são preocupações pertinentes que ninguém tem resposta pronta, né? Mas é uma coisa que você vai aprendendo, fazendo, né? No dia a dia. E junto com o jovem, porque certamente os jovens podem ter uma resposta melhor do que a nossa, porque cada etapa, cada tempo tem que dar a sua resposta. Nos anos 80 você viu como que a igreja teve mais facilidade porque os jovens se agregavam mais. Hoje, esse mundo muito individualizado também leva muitos jovens a viverem um pouco mais e a própria sociedade roraimense, de um modo geral, ela tem essa característica da individualidade. Tanto é que trabalhar com cooperativa, por exemplo, eu acompanho o trabalho da OCB, que é a Organização Brasileira das Cooperativas, e o grande desafio aqui em Roraima sempre foi a questão do espírito de cooperativismo, que é diferente de outras regiões como Sul, Sudeste, Nordeste, em que as pessoas têm o trabalhar em conjunto, em comunhão, que é muito próprio da Igreja Católica. Em Roraima é muito difícil trabalhar esse espírito de comunhão, de estar de braços dados, unidos por um mesmo objetivo, né? Porque o que predomina muitas das vezes é o projeto individual, pessoal e não coletivo, né, Dom Evaristo? Eu percebi isso também no Marajó, é um pouco esse espírito. Se nós propuséssemos um trabalho coletivo, por exemplo, fazer lagos para produzir peixes, 10 famílias, o que funcionou ao final
foi que as famílias trabalhavam em conjunto, mas faziam um lago para você, um lago para mim, um lago para outro, cada um cuidava do seu lago e tinha os seus peixes. Mas não funcionava muito aquele trabalho coletivo, né? Eu acho que nós vamos demorar muito a romper, aqui em Roraima, pelo menos, com todo respeito aos meus irmãos roraimenses e roraimados, essa cultura do individualismo para chegar nesse espírito de coletividade mesmo, do comum, que é a essência do nosso trabalho de evangelização, né? Essa coisa do bem comum, da comunidade. E sabe, a gente tem uma raiz importante que é a raiz indígena, que tem a comunidade como algo muito importante, né? E então, muitos já tiveram esse espírito, essa experiência, e agora como a gente trabalhar diante desse novo contexto, que é um contexto mais urbanizado, porque o urbano não está só aqui em Boa Vista, ele já chegou até na parte interior, quer dizer, a mentalidade urbana é uma mentalidade também que cada vez mais busca o consumo, né? Um jovem, no passado, ele se contentava com aquilo que tinha a sua família. Hoje ele quer ir atrás de um celular, quer ir atrás de outras ofertas que o mundo moderno está apresentando. Como ter acesso a tudo isso, mas sem perder aquilo que é o coletivo comunitário. E a Igreja Católica, mudando só um pouquinho do rumo da conversa, a Igreja Católica não prega a teologia da prosperidade, né, para agregar novos fiéis, no sentido de que você vem para cá, você vai enricar, você vai ter o paraíso na terra e o paraíso no céu, né? A Igreja, como a Igreja Católica, propõe que você seja fermento, sal e luz no mundo, né, que é uma realidade difícil, e a questão de trabalhar a questão comunitária. Então, são coisas que vocês trabalham enquanto igreja de uma forma bem realista, né, dentro dos princípios do Novo Testamento, do Antigo Testamento, princípio cristão mesmo. Sabe, Pablo, se alguém diz que Jesus veio pregar a prosperidade, talvez não tenha conhecimento do Evangelho, porque Jesus sempre falou em serviço, em doação, entregar a sua vida. Teologia da prosperidade é do Antigo Testamento, né? Se entendia que é uma permuta, né? Uma pessoa que era rica, uma pessoa que tinha muitos filhos, era uma pessoa abençoada por Deus. O pobre era um castigado, né? Se a gente fosse levar para Jesus essa teologia, Jesus era o mais amaldiçoado dos homens, porque morreu numa cruz abandonado por todos. Até os discípulos foram embora, ficou lá só a mãe e um discípulo ao pé da cruz, né? Então Jesus nunca pregou teologia da prosperidade, né? Jesus pregou sim a teologia do serviço, do reino, da doação, da partilha dos bens. É isso que a gente encontra no Evangelho. E essa teologia da prosperidade, ela cresceu recentemente em algumas igrejas de ramo evangélico, né? E que agora estão passando por uma outra teologia, que é a teologia do domínio. Eu acho mais perigosa. Quer dizer, a religião dominar a sociedade. A religião tem que estar a serviço das pessoas, a serviço do bem comum, não do domínio. Então, senão a gente perde o foco do reino de Deus pregado por Jesus Cristo. Nós estamos quase chegando ao final da nossa conversa, mas tem duas questões que eu gostaria que o senhor abordasse. A primeira delas nós vivemos aí 300 anos de intensa vida ativa. Eu digo nós porque eu, como católico militante, eu me incluo nessa história também, né? A Diocese de Roraima, a comunidade católica teve importantes contribuições, o senhor citou algumas delas, né? Porque foram muito mais. Mas daqui para frente, qual o futuro da Igreja Católica em Roraima? Como é que está a questão do trabalho das vocações, né, dos ministérios permanentes, para a continuidade desse trabalho, tendo em vista que boa parte das congregações são missionárias, terão dias úteis aqui e depois seguirão o seu próprio caminho para fazer um trabalho missionário em outras regiões do Brasil e do mundo. Como é que fica aí a questão das vocações dentro da nossa Igreja Católica em Roraima? Eu penso que a Igreja de Roraima sempre trabalhou esse tema vocacional. A vocação como
é um dom de Deus que nasce do batismo. Então todos os batizados têm uma vocação, não só o padre, a irmã religiosa, né, o consagrado, mas todos. A vocação matrimonial é uma vocação, a vocação a ser catequista é uma vocação, a vocação ao serviço mais na área social é uma vocação. Cada um tem um dom e um serviço. A igreja tem buscado trabalhar o tema batismal e a partir do batismo cada um entender qual a sua vocação e a sua missão. Todos temos. E isso foi um resgate do Concílio Vaticano II que nós queremos cada vez mais aflorar na nossa vida de igreja. No trabalho específico vocacional para os ministérios, hoje nós temos uma escola de teologia, uma escola diaconal para a ordenação de homens casados, né? Então nós temos aqui 20 casais que estão se preparando e no tempo certo os homens serão ordenados diáconos, mas também as mulheres receberão algum tipo de ministério não ordenado para a igreja, como ministras da palavra, ministras da Eucaristia, depende da necessidade de cada comunidade, né? E temos acompanhado um grupo cada vez maior de jovens que querem, manifestam o desejo de ser padres. Então hoje nós temos um diácono e 3 seminaristas, mas temos agora um grupo bonito de candidatos à vida, digamos, presbiteral, que estão sendo acompanhados. Quando chega um discernimento um pouco mais seguro, eles vêm fazer um período de propedêutico aqui na nossa igreja Santuário de Aparecida e depois, quando estiverem prontos, vão para Manaus fazer a filosofia e teologia. A Igreja Católica tem assim, um cuidado de fazer uma preparação bastante consistente, né? E é demorada, né? Não é de um dia para o outro que vira padre, não, né? São 9 anos, 10 anos, né? Então também isso para os jovens saberem que o processo vocacional, ele não é um processo que vai dar um passo imediato já para a ordenação, mas claro que tem um tempo de preparação e discernimento pessoal da sua própria vocação. Então estamos tentando trabalhar cada vez mais essa cultura vocacional. Eu sempre costumo dizer, as vocações nascem das famílias cristãs, nascem de comunidades bem constituídas e é necessário trazer esse tema para a catequese, para as nossas celebrações, para as nossas reflexões e para a nossa oração. Jesus mesmo disse, a messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Senhor que envie operários para a messe. Eu só queria dizer aí numa palavra, Pablo, que assim nesse ano jubilar, nós queremos fazer 3 gestos importantes no serviço ao povo de Deus. Eu percebo assim que um momento de fragilidade do ser humano é a questão da doença, uma presença maior nos hospitais. No sábado vão ser enviados 30 agentes de pastoral da saúde para começarem a visitar os hospitais aqui de Roraima, a começar pelo HGR, mas também depois para os outros hospitais. Então isso um processo que está sendo retomado, já foi feito no passado, estamos retomando com mais força como um gesto jubilar. O segundo é a pastoral do povo de rua, já a partir do ano passado e a partir desse ano com mais consistência, um número maior, há um grupo que tem visitado as ruas, né, e conversado, levado algum alimento também para aquelas pessoas que estão nas ruas. Mais vulneráveis, né? Mais vulneráveis, exatamente. E essa população, ela é oscilante, mas é uma população grande, especialmente aqui em Boa Vista, né? E a terceira pastoral é a pastoral carcerária, os prisioneiros, né? Aqueles que estão privados da sua liberdade, talvez seja assim uma situação que mais deixa a pessoa sem perspectivas de futuro, sem esperança. A igreja estar presente e levar uma palavra, uma oração, estender a sua mão nesse momento é muito importante. Então até coloco assim à disposição as pessoas que querem integrar uma dessas pastorais, que sejam muito bem-vindas. Muito bem, Dom Evaristo, vamos finalizar. Primeiro, gostaria que o senhor, a gente relembrar aí a programação do dia 19, né? O horário, o local, e o senhor fazer um convite para quem está nos acompanhando para participar aí desse grande momento
não precisa ser católico só, né? É uma celebração de uma igreja presente em Roraima há 300 anos e uma igreja ecumênica, né? Porque uma das características da Igreja Católica em Roraima é o ecumenismo, é o diálogo com as outras igrejas irmãs na construção de um trabalho coletivo para a sociedade. Uma igreja aberta, porque você antes colocava aqui que nós em Roraima temos muitos maranhenses, mas temos cearenses, Sim. Temos gente do sul, do centro-oeste, temos macuxi, apixana, várias outras etnias indígenas, temos venezuelanos, temos pessoas que vêm de outros países. Então, saber que nós todos somos irmãos, porque Jesus ele rompeu as fronteiras, não há mais judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos somos irmãos e irmãs em Cristo. A nossa igreja é uma igreja que busca criar pontes, como nos aconselhava o Papa Francisco, e romper muros. Também, em relação às outras religiões, nós somos uma igreja que quer buscar um ecumenismo, um diálogo sempre muito aberto. E a programação, então, não só para a Igreja Católica, mas para todos que fazem parte da história de Roraima, começará no sábado, dia 19, às 17 horas, na frente da Igreja Matriz, aquela pequena igreja histórica de Nossa Senhora do Carmo. Ali haverá uma acolhida, uma oração inicial, e às 17h30, então, partiremos em peregrinação até a Catedral, recuperando, revivendo, rezando essa história. E na Catedral, às 19 horas, é que haverá então a Eucaristia de ação de graças por todo esse tempo jubilar. Evaristo, nosso muito obrigado pela sua disponibilidade de nos acolher aqui no prédio da Prelazia, sua residência, prédio histórico, né, que é referência para todo roraimense e roraimás do que se preza tem que saber onde é a Prelazia de Roraima, aqui na Bento Brasil, no centro. Nosso agradecimento pelo acolhimento, por toda essa aula de história da Igreja Católica que o senhor gentilmente nos concedeu. Eu deixo aqui os nossos microfones para o senhor dar a sua mensagem final e a sua bênção para quem nos acompanha e para toda a sociedade roraimense. Também agradeço a você, Pablo, porque você, estando na Assembleia Legislativa, tem ajudado a recuperar essa história, também a partir de lá, com uma exposição de fotografias que está sendo ainda organizada, mas a Diocese também está fazendo uma revista para registrar toda essa história e vai estar disponível a quem desejar no futuro, né? E muito obrigado por esse espaço que você abriu no seu canal. Convido a todos a estarmos juntos lá no sábado, dia 19, próximo sábado, para essa grande celebração, e invoco a bênção de Deus sobre todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa padroeira da Diocese, Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, muito obrigado, Dom Evaristo, que Deus também continue lhe abençoando, lhe dando muita força e saúde para continuar aí como pastor das ovelhas aqui no nosso estado. E agradeço a você que nos acompanhou até o momento, que se dedicou a ouvir essa importante parte, fragmentos da história da nossa Igreja Católica aqui no estado. A exposição que Dom Evaristo fala vai ser uma exposição itinerante, uma parceria entre a Assembleia Legislativa de Roraima e a Diocese de Roraima, que deve começar já agora, no próximo sábado, dia 19, durante essa grande celebração, e deve percorrer aí as paróquias, né, e alguns eventos da comunidade católica, para a gente não esquecer. Muito importante a memória histórica. Então, nosso muito obrigado e até o nosso próximo programa. Alexandre, esqueci de te agradecer, de citar. Dom Evaristo, eu gostei muito da fala, acho que muito importante. Eu também gostei, você sempre fala de uma forma muito tranquila aí. Vamos